Acidente de trabalho. Antes de entender as consequências do acidente para cada um dos envolvidos, é importante esclarecer que um acidente pode resultar em diversos, de acordo com a sua gravidade e com a situação do acidente. Nesse contexto, ao sofrer um acidente dessa natureza, o empregado pode necessitar ou se enquadrar em uma das seguintes situações. Pessoal, olha a lista que colocamos para vocês verem e ter a consciência de que vocês têm que tratar o acidente de trabalho como um inimigo, tá? Vocês têm que ser, é um inimigo que vocês têm que tratar. Por quê? Você tem que ser amigo das condições seguras, você tem que ser amigo da segurança do trabalho, você tem que ser amigo do cipeiro, do técnico de segurança. Olha para vocês verem a necessidade de assistência médica, né? Se você sofreu um acidente, você vai ter que ter necessidade de assistência médica. Pode ser você entrar no pronto-socorro e voltar, tá tudo bem, mas você teve a necessidade de ir até o pronto-atendimento, tá? A incapacidade temporária. Capacidade temporária, você ficar um tempo afastado, seja de 30, 15, 30, 40, 60 dias. Você ficou afastado, isso acaba provocando emocionalmente em você também perturbações, sensação de incapacidade. Já aconteceu, não tem como voltar atrás, né? A família fica preocupada, você fica preocupado, você começa a pensar o que vai acontecer quando você voltar no trabalho, o que vão falar de você, nada disso. Aconteceu um acidente, você tem que se tratar, se recuperar, passar pelo meio do trabalho, fazer a readaptação para voltar ao trabalho e vida que segue. Vida que segue como? Você fazendo acontecer, fazendo a sua segurança e a segurança da empresa. Pensar melhor nos seus atos, pensar melhor nas condições da empresa, trazer uma motivação que não jamais voltar a acontecer o acidente que você sofreu. Porque você vai ter uma grande experiência, de contar para seus amigos, outros colaboradores, o que aquilo ocasionou dentro de você. Então, nos ajude a empresa, ajude você e vamos fazer a parte de segurança, tá? E o óbito, pessoal, é muito triste, muito triste. Você vê aí o óbito, um acidente culmina no falecimento do trabalhador. É triste. Eu já tive, né? Infelizmente, já tive, vi um companheiro meu morto numa máquina, tá? Travado. Não desligou o equipamento, acabou falecendo, a máquina não desarmou e ele morreu triturado no equipamento. É triste você ver. Você fica incapacitado, você fica abalado emocionalmente, você vê o seu companheiro ali começa a pensar na família e em outras coisas. E é triste. Já vi também amputação de membro. A pessoa perdeu o braço por bobeira, por querer fazer rodar o trabalho sem querer medir a sua consciência, a sua concepção de força com equipamento. Jamais faça isso, pessoal. A força motriz de um motor ela é muito maior do que a sua força. Você não tem a força maior do que um motor. Um amigo, trabalhando comigo lá, que ele enroscou cipó numa esteira, ele teve a ligeira ideia de pegar, enrolar o cipó e tentar puxar o cipó numa esteira. A hora que liberou um sensor de segurança, deslocou o braço dele e levou ele para a máquina. Ele perdeu o braço todo. Foi triste de ver. Foi triste, mas graças a Deus ele não veio a óbito. Sabe por quê? Fizemos um salvamento de excelência nesse dia. Você tem que pegar o braço do cara, na hora a adrenalina dele foi tão alta que ele nem percebeu que tinha arrancado o braço dele. Então, pessoal, isso é muito triste. O óbito, a amputação de membro, é muito triste. Então, vocês têm que ter consciência, pensar mesmo, né, de não acontecer o acidente de trabalho. Cada momento que você passar pela portaria, passar sua digital, passar seu cartão lá, bater o ponto, pensa, pede proteção a Deus, pede para Deus colocar consciência na sua cabeça e também das pessoas que trabalham ao seu redor, para que nada aconteça de mal com cada pai de família e fazer acontecer. Acidente de trabalho. A necessidade de assistência médica durante o exercício
da função é bem menos grave do que demais casos, haja vista que não impossibilita o trabalhador de continuar suas atividades. Já a incapacidade e o óbito são gerados por acidentes mais sérios, que, portanto, trarão consequências mais pesadas para os envolvidos. Vamos a elas. Consequências de acidente para o empregado e sua família. O empregado acidentado é, sem dúvida, aquele que amarga as piores consequências de um acidente, uma vez que apenas ele sente na pele as dores das inabilitações decorrentes e precisa se submeter a tratamentos médicos que, muitas vezes, podem ser demorados e desgastantes física e psicologicamente. Para vocês verem, pessoal, olha para vocês verem aí, o que pode gerar, as consequências que podem ser trazidas dentro do acidente de trabalho, né? Você vai lá, você vai ser atendido, você vai ser assistido, mas durante o tratamento, olha para vocês verem lá, muitas vezes a pessoa sente aquilo na pele, o peso do acidente, o peso de estar vendo alguma coisa faltando dentro da tua casa, o peso de estar imaginando que você não vai ter o dinheiro para você pagar energia, não vai pagar água, o peso do que vão falar de você, tudo isso engloba. Então, a consciência que vocês têm de não deixar acontecer será maior do que você ter que ficar pensando em passar por tudo isso que eu estou falando aí. Acidente de trabalho. Se a incapacidade for temporária, por até 15 dias, o empregado continua a receber da empresa o mesmo salário que seria pago caso estivesse trabalhando. Todavia, superior a 15 dias, é necessário ser submetido à perícia médica para comprovar a necessidade do auxílio-doença do acidentário. Isso porque o empregado deixa de receber o salário pago pelo empregador para fazer jus ao benefício previdenciário. Acontece que o auxílio é concedido por períodos determinados, obrigando o trabalhador a se submeter a constantes perícias, a fim de comprovar a possibilidade ou não de retornar ao trabalho. Se percebido o auxílio-doença acidentário, ao retomar o trabalho, o empregado passa a ter estabilidade provisória, isso significa que nos 12 meses seguintes, ao retorno do trabalho, ele não pode ser dispensado, salvo a cometida falta grave. Essa proteção se deve ao fato de que o acidentado demora um tempo para se adaptar às funções e assim permanece um período menos produtivo do que o convencional. Pessoal, para vocês verem, só para vocês entenderem, tá? 15 dias, sofreu acidente, vai ficar afastado. Se ficou afastado durante 15 dias, você recebe normalmente o seu salário, tá? A partir do 16º dia, você vai ser encaminhado ao INSS. Passará por uma perícia, tá? Passará por uma perícia e aí depois de passar por essa perícia, você vai começar a receber seu benefício, tá? Professor, eu recebo meu salário como recebi na empresa? Não. Vai ser feita uma média dos 36 últimos salários, né? Então você vai ter que fazer essa média e vai ter esse benefício baseado nesse salário. Por isso que muitas pessoas elas ficam preocupadas em ficar muito tempo afastado. Então, o que acontece? O auxílio-doença, determinado tempo você vai ter que passar periodicamente por essa perícia para ver se vai renovar ou não vai renovar. O que acontece no meio do caminho, pessoal? Muito acontece daí. O INSS te libera para você voltar ao trabalho, chega na empresa, o médico da empresa ele não libera você para voltar ao trabalho. Fica naquele confronto. Imagina a sua cabeça como fica. Então, devolve você para o INSS. Tem que passar por uma nova perícia. Por quê? Hoje, o INSS, ele tem, como eu disse aqui, ele já implantou, quando a pessoa volta ao trabalho, ela vai passar, né, por uma adaptação no local. Não podendo voltar ao setor que ela trabalhava, ela ser readaptada a outro setor dentro da empresa. Mas ela tem que voltar, tá? Então, pessoal, vocês percebem que tem algo que acaba mexendo psicologicamente com você, tá? Você até começar a receber o benefício, muitas vezes demora, mas como eu disse, né, os afazeres de casa, seus compromissos, eles não esperam, tá? Então por isso que muitas pessoas acabam entrando em depressão, tá? Depois que você volta ao trabalho, tá?
você tem 1 ano de estabilidade, né? Salvo, né, como diz ali, se você visto que você fez algo, né? Vamos citar um exemplo. Teve uma pessoa uma vez sofreu um acidente, na investigação do acidente foi detectado, através de uma testemunha, de uma filmagem que tinha dentro do setor, que a pessoa colocou a mão propositalmente lá para receber o benefício. Então a pessoa foi processada criminalmente e foi mandada embora por justa causa, tá? Então temos que ter muito cuidado, tá? Muito mesmo. Vamos lá. No entanto, se constatada a incapacidade permanente total, ou seja, o trabalhador estiver incapacitado para o exercício de qualquer atividade laborativa, ele fará jus à aposentadoria por invalidez. No entanto, durante a percepção auxílio-doença acidentário, benefício previdenciário, corresponde a apenas 91% de contribuição do trabalhador. Logo, durante esse período, há uma diminuição da renda para o sustento da família. Nesse sentido, além de ter maiores gastos com remédios, o empregado e sua família têm a renda mensal diminuída, provocando um desajuste negativo de suas condições financeiras. Além disso, em muitos casos, é preciso que um membro da família dedique aos cuidados com o enfermo, impedindo que mais uma pessoa exerça suas atividades laborais e, consequentemente, reduzindo ainda mais a renda familiar. Dessa forma, as consequências do acidente para a família são tanto de desgaste financeiro quanto de esgotamento emocional. Foi o que eu já disse em slides anteriores, né? Acaba envolvendo a família, né? Envolvendo a família e acaba tendo um desgaste emocional muito amplo, porque cai a renda financeira, né? Tem os remédios para ser comprados, muitas vezes o próprio acidentado tem que comprar esses remédios, tem algumas empresas que ajudam, mas tem empresas que não ajudam. Então você imagina, você vai na farmácia, você não consegue vir com remédio sem pagar. Você imagine hoje o momento que estamos vivendo, né? Em meio a essa grande pandemia aí, né? Que é reduzido o salário, tá? Teve uma grande redução em parte das empresas dos salários para poder segurar o trabalhador dentro da empresa. Então envolve muitas coisas, pessoal. Então temos que ter consciência, tá? Consciência para não sofrer um acidente, para não colocar sua família nesse estado, para não colocar sua família dentro desse envolvendo, querendo ou não envolve, mas colocando no sentido depressivo, né? Juntando todos, o acidentado e parte da família, tá? Consequência do acidente de trabalho para a empresa. O acidente de trabalho causa prejuízos diretos e indiretos para a empresa. Nesse sentido, apenas o fato de ter ocorrido um acidente na empresa é motivo bastante para fazer todos os empregados deixarem sua função, na tentativa de ajudar ou de descobrir o que aconteceu. Isso significa que é um período em que a empresa deixa de produzir e, claro, culmina em prejuízos. Além disso, o acidente pode, além de machucar o trabalhador, causar estragos às máquinas que estavam sendo operadas naquele momento. Acrescenta a isso o fato de empresa empregadora precisa comunicar o ocorrido ao Ministério do Trabalho e Emprego, né? Até o primeiro dia útil, sob pena de pagamento de multa, tá? Então, pessoal, para a empresa, né, traz grande prejuízo também, né? Hora de máquina parada, né? Dependendo do tipo de acidente, tem que ser feita perícia, tem que ser parado o equipamento. Isso acaba gerando, né, um grande custo para a empresa. Que mais? Hora de máquinas paradas, né? Pessoal também acaba desconcentrando os outros setores, porque na hora surge, né, vaza a informação do acidente, todo mundo quer saber quem que como é que foi, como é que deixou de ser. Então, acaba desconcentrando dentro da empresa, acaba dando uma queda, né, de rendimento, horário dos equipamentos, tá? Então, além disso, o que pode, né, machucar o trabalhador, causar estragos, a curiosidade, a pessoa sai lá, ela não é habilitada para entrar no setor, ela quer ver onde que aconteceu, ela pode não ter o contato naquele setor, ela pode acontecer um acidente, ela pode provocar um acidente.
Então, são vários fatores que acabam acontecendo dentro desse contexto das consequências do acidente de trabalho para a empresa, tá? Acidente de trabalho. De acordo com o número de acidente de trabalho, entre os fatores, o Ministério do Trabalho classificará a empresa em atividade preponderante de risco leve, médio ou grave. O nível do risco verificado determinará o percentual de ser recolhido sobre a folha de pagamento para o INSS, com o fim de custeio das despesas decorrentes de acidentes de trabalho. Assim, verificado o número elevado de acidentes, a empresa estará sujeita ao recolhimento com base em uma alíquota maior. Além disso, caso seja necessário, o afastamento temporário até 15 dias caberá ao empregador arcar com o salário do funcionário desse período. Por outro lado, caso o afastamento seja superior além de contratar o novo funcionário, continua sendo obrigatório o recolhimento do FGTS do empregado afastado. Além disso, tudo quando o empregado acidentado retornar ao exercício da função, o empregador estará impedido de demiti-lo por 12 meses, tendo que arcar com os custos de um funcionário pouco produtivo. Então, pessoal, olha o que envolve, o que engloba em todos esses fatores do acidente de trabalho, né? Dependendo do local da empresa, tem que ser contratado outro funcionário, né? Como foi falado ali, tem os custos, né? O INSS, da contratação, do treinamento, carga horária com treinamento, tudo se envolve, né? Acaba envolvendo. E além disso, quando o funcionário voltar, ele tem 12 meses de estabilidade. Então, você vê o prejuízo que a empresa acaba tendo também no caso do acidente de trabalho, tá? Então, o número elevado de acidente de trabalho também é ruim para a empresa, porque aumenta a alíquota dela que ela tem que recolher no INSS. Vou citar um exemplo aqui, que é feito muito em empresa, nem tanta empresa, né? Quando é feito elaborado o PPRA, tem lá aquelas pessoas que recebem a periculosidade, a insalubridade, né? 20, 30, 40, um grau máximo 40%. E o que acontece isso muito em prefeituras, tá? O que acontece? Para dar uma melhoradinha no salário dele, eu pago uma salubridade ali. Isso acaba acarretando o quê? Quanto mais porcentagem de salubre que você pagará para os funcionários, maior isso vai influenciar lá no pagamento, né? No recolhimento que você vai ter que passar para o INSS. Então muda o quê? Muda o grau de risco da empresa, tá? Muda o grau de risco. Vamos supor uma prefeitura. Ela tem esses ajustes que é feito aí, é errado. Trabalha, merece, paga. Não exerce uma função salubre, não paga. Isso daí acaba acarretando, aumentando até 70% o recolhimento. Eu cheguei a ver numa empresa aí, numa prefeitura, ela recolhe, faz um recolhimento de R$70 mil por mês, por tanto de salubridade que paga. Pergunta para mim, todos trabalham lá? Todos exercem função? Não. Foi cortado e foi restabelecido. Voltou, né? Abaixou o grau de risco, né? Por uma orientação que eu passei no momento, abaixou o grau de risco e a empresa deixou de recolher aqueles R$70 mil e pagava mais. Por quê? Porque queria ajudar um, queria ajudar outro. Não tem que ajudar. O PPRL é feito anualmente para ele ser feito o levantamento dentro da empresa dos riscos ambientais que dentro da empresa. Então, se merece, recebe. Se não merece, não recebe. Tá? Então, tem que ser feito de maneira legal, tá ok? Consequências para o governo. Como dito anteriormente, caberá ao governo arcar com um benefício previdenciário empregado que precisar se afastar por mais de 15 dias em razão do acidente de trabalho. Além de ter que arcar com esse custo, ele precisa garantir a presença de médicos nos postos do INSS para fazer constantes perícias nos acidentados, até se certificar da possibilidade de retorno ao trabalho ou a incapacidade permanente. Nesse sentido, verificada a incapacidade permanente total, caberá também ao governo o pagamento de aposentadoria por invalidez, no valor correspondente a 100% do salário de benefício. Então, pessoal, vamos lá. O governo também, ele tem, né, os prejuízos, né? Ele tem que bancar o médico para ir lá fazer. Hoje nós estamos vendo aí, muitos dos noticiários aí, muitas pessoas que estão indo lá fazer
né, fazer a perícia, os médicos não estão comparecendo por causa da pandemia. Aí a pessoa passa a não receber, aí fica aquele jogo de empurra, né? O trabalhador fica sem um pagamento, o governo fica sem o respaldo dos médicos, fica aquele toma lá da cá, que acaba onerando muito, né, os impostos, onerando muito os gastos do governo também, tá? Isso significa arcar mais cedo com a aposentadoria de uma pessoa em idade produtiva. Assim, o governo sofre com esse custo prematuro, mas também com a falta de recolhimento previdenciário daquele que deveria estar laborando. Dessa forma, são muitas e são graves as consequências do acidente de trabalho para todos os envolvidos, razão pela qual o ideal é buscar medidas preventivas e evitar a ocorrência. Então, pessoal, aposentadoria, para você ver, você pode aposentar uma pessoa prematuramente por um acidente de trabalho, né? Ela acaba não recolhendo mais, o custo prematuro vai onerar, né, o INSS, isso acaba reduzindo, né, onerando, acaba deixando muito alto a folha do INSS com esse tipo de custo. Então, o que acontece? A parte preventiva, para você fazer o ideal é buscar a parte de medidas preventiva. O que é prevenção? É você não deixar acontecer, você prevenir, você agir antes, entendeu? Então, você está trabalhando, investir em prevenção, você vai ter um retorno mais alto, você vai ter um benefício mais alto, você vai ter uma empresa com custo enxuto na parte de segurança, porque você está gastando, você lança um alto investimento, tá, na parte de prevenção, mas você vai ganhar lá na frente. Você vai ver que a sua produção vai aumentar, você vai ver que a quantidade de acidente que acontecia vai passar a não acontecer, e quem ganha é a empresa. A empresa que investe em prevenção, ela acaba investindo na segurança maior ainda dos seus colaboradores, tá? Foi um prazer imenso. Espero que vocês tenham absorvido esse treinamento, essa palestra, para você agregar no seu dia a dia na empresa.